Eu irei fazer aqui uma introdução bem breve a como surgiu as matrizes, tá? Eu estou usando aqui como base o livro do Steven John Lennon, do Linear Algebra com aplicações, tá? Então é um livro que não é para matemáticos, assim, por assim dizer, né? Não faz demonstrações rigorosas até onde eu estou aqui no momento, ele já é bem, vai introduzindo bem diretamente para aplicações, que é, no meu caso, que vai ser o meu objetivo de estar aprendendo essa matéria. Daí eu vou compartilhando aqui, tá? Portanto, o, as matrizes elas surgem com um sistema de equações, tá? Então eu vou colocar um sistema de equações aqui bem rapidinho para a gente brincar um pouco com essa ideia. Então aqui a gente tem um sistema de equações lineares, tá? E para resolver ele a gente tem que fazer algumas manipulações que está permitida, tá? Então, primeira coisa, ele vai definir o que são sistemas lineares equivalentes, tá? A definição. Eu vou ler aqui a definição, tá? Então ele define da seguinte forma: dois sistemas de equações envolvendo as mesmas variáveis são ditas equivalentes se eles têm os mesmos conjuntos de soluções. Então, se a gente tem dois sistemas com variáveis iguais, então a gente pode ter um outro sistema aqui só como exemplo, tá? Por exemplo, x1 mais x2 mais x3 igual a 6 e por assim adiante, tá? Mais três equações aqui para a gente ter uma solução, né? Dito isso, se eles tiverem o mesmo conjunto de solução e as mesmas variáveis, esses conjuntos são ditos equivalentes, tá? E aqui ele dá um exemplozinho, que eu vou colocar aqui. Esse aqui eu já tinha escrito só para a gente familiarizar com o que é equações lineares, tá? Então eu vou colocar aqui esse conjunto aqui esses dois sistemas equivalentes. Então observe aqui que a gente tem mais dois sisteminhas, tá? Esse sistema de equações que são equivalentes entre si. O conjunto de solução desses dois sistemas lineares é dado por uma tupla, que chama, tá? Que é uma solução S1 e uma solução S2, tá? Porque a gente tem dois variáveis, tá? Então tem que ter duas soluções. Isso é meio lógico, né? Se a gente tem três variáveis, tem que ter três soluções, porque a gente tem que pegar a solução para três variáveis. Então a gente tem x soluções, a gente tem uma tupla com n elementos até o xn, tá? A solução de todos eles. Isso aqui seria o nosso conjunto de solução, tá? Acho que fala assim, né? S. Que no caso, conjunto de solução, na verdade, é um conjunto, né? Não uma tupla, então teria que ser assim, tá? Desculpa. x1, x2, por assim em diante, tá? Mas isso aqui é para matemática. Vamos só aplicar isso aqui, tá? E, portanto, esses dois sistemas aqui são iguais, tá? Tem as mesmas soluções. Isso é fácil observar, já que a gente tem uma certa base quando vai estudar isso aqui, tá? Sistema de equação a gente tem uma certa base que a gente está sempre resolvendo, pelo menos na física, na matemática, assim, tem sempre algo desse tipo. Na escola também ensina, né? Então, se eu observar bem aqui, ele só mudou, né? Aqui, ó. Ele só mudou. Então, esses aqui vai ter a mesma solução, certo? Ah, e, portanto, ele também define aqui mais uma coisa. Então ele fala: se multiplicar uma equação e adicionar em outra equação, o novo sistema vai ser equivalente, tá? Então, se a gente multiplicar por um número alfa essa equação aqui e somar com a de baixo, por exemplo, o novo sistema vai ser um sistema equivalente ao anterior, tá? Então, essas operações aqui, elas não alteram nosso sistema, nosso conjunto de solução, né? O que a gente está buscando são soluções. Então, ele não altera o nosso conjunto de solução. Isso é importante notar. E aí ele define três operações que a gente pode fazer com sistema de equações, tá? Então, uma primeira operação aqui é a ordem de duas equações. A ordem que duas equações são escritas não altera com a solução, tá? Então, eu posso escrever x1 mais x2 igual a 10 e x1 mais 2x2 igual a 5. Ou eu posso escrever
x1 mais 2x2 igual a 10, igual a 5, desculpa, e x1 mais x2 igual a 10. Isso daqui não altera o nosso conjunto de solução, isso que nos importa. Segunda propriedade, desculpa. Ambos os lados de uma equação podem ser multiplicados por um número não nulo real, tá? Então a gente pode multiplicar aqui um número não real, por exemplo, alfa, com alfa, tá? Pertencendo aos reais. Isso aqui não vai alterar a nossa conjunto de solução. Isso daqui é fácil observar, né? Claro que não altera porque a gente multiplicou ambos os lados dessa equação aqui, tá? Então isso aqui não vai alterar claramente, tá? A gente pode somar, tá? Então, a última propriedade é que a gente pode multiplicar uma equação e adicionar em outra. Que é dito que a gente pode somar duas equações também, né? Porque a gente pode multiplicar por um, quer dizer, a gente pode multiplicar por uma equação e somar na outra, que vai dar a mesma coisa, tá? A mesma como solução. Então, essas três propriedades, tá? E aí ele define aqui uma outra coisinha interessante, é que um sistema n por n, tá? Se a gente tem n variáveis, x1 e 1, né? Desculpa. Então, a e 1, x1 mais até o a e n, tá? N coeficientes até o xn variável com bi e é, a j1, x1 até o n também aqui. Se a gente tem um sistema aqui de n equações, de n variáveis, e se o sistema admite uma única solução para cada variável, portanto, desculpa, aqui eu fiz n por n, tá, mas isso aqui pode, no caso, isso aqui vai até o infinito, né? São n equações aqui, tudo bem? Até escrevi errado aqui, mas mesma lógica, né? Aqui no caso seria, que seria outro coeficiente, né? Por exemplo, b aqui, c, outro coeficiente, tá? E portanto, se ele admite uma única solução, ele pode ser feitas operações matemáticas aqui, que são as propriedades que a gente tem, tá? As propriedades que a gente definiu aqui, para obter um sistema triangular, tá? E o sistema triangular, ele é interessante pela seguinte maneira. O sistema triangular da forma aqui, vou dar um exemplo, tá? 4x1 mais 3x2 mais x3, por exemplo, igual a 2. E aqui fica 2x2 mais 6x3 igual a 7. E aqui x3 igual a, sei lá, 10, tá? Então, isso daqui é um sistema triangular, porque ele tem essa formazinha aqui meio triangular, né? Parece um triângulo, tá vendo? No caso aqui, se a gente for colocar os coeficientes aqui, ó, 4, 3, 1, depois fica 0, 2, 6, depois fica 0, 0, 1, né? E então essa daqui é uma forma que é triangular, tá? Ele vai diminuindo aqui. Até pode ver que tá parecendo uma matriz, né, já, tá? Então essa é a definição de um sistema triangular, tá? Isso aqui é fácil de resolver, né? Porque a gente tem um x3, se a gente tem um x3, a gente consegue resolver o de cima, que vai ser 60 menos 7, 7 menos 60, desculpa. E aí vai resolver, né? Vai dar 53, e aí vai, certo? E aí é aqui que aparece nossas matrizes, tá? Porque em vez de a gente ficar resolvendo os sistemas utilizando essa forma aqui que é um pouco poluída, né? Claro, isso aqui é o primeiro volume, não tem muita vantagem usar matrizes, né? Então elas vão aparecer. Espero eu, nós estamos aprendendo junto aqui. Portanto, as matrizes vão aparecer como
listas de coeficientes, tá? Então a gente vai ter aqui uma lista que ele define aqui como coeficiente matriz, né? Matriz de coeficientes, tá? Que vai ser colocando aqui os coeficientes em ordem aqui. Depois o aqui já está triangular, né? Então colocaria 2, 6, 0, 0, 1. Então isso daqui é uma matriz de coeficientes, tá? É assim que é definida a matriz. Aí você vamos pegar um sisteminha mais interessante, né? Eu acho que vou colocar um sistema mais interessante. Então aqui a gente colocou um outro sistema de equações, tá? Junto com a matriz de coeficiente dele. Então é basicamente isso, né? A gente coloca o coeficiente aqui. E para essa matriz, como é uma matriz de coeficientes, né? As mesmas operações que a gente pode fazer aqui com esse sistema linear aqui, a gente pode fazer com a matriz, tá? Porque essa matriz só está representando uma lista de números, tá? Com uma lista de números do sistema linear. Então, as operações que a gente faz aqui, a gente pode fazer aqui sem problemas, porque é só uma maneira simplificada de escrever isso aqui, né? Então, isso daqui é uma matriz de coeficientes, tá? E tem uma outra definição que é uma matriz augmented. Eu fui ver o que é o nome. Eu não sei muito bem a tradução para o português disso, tá? Matriz aumentada. Eu não sei bem qual que é o nome, tá? Porque o livro está em inglês aqui. Eu não... No pé da letra, a tradução fica matriz aumentada, tá? Mas eu não sei bem como que eles chamam aqui no Brasil. Eu tenho que dar uma olhada nessa no Brasil. E essa matriz aumentada simplesmente é você pegar agora esses valores aqui juntos, tá? Então aqui 3, a gente passa uma barra aqui, tá? Para separar. Menos um e 4. E o resto fica igual. Menos um, menos 3. 3, 2. E aí a gente pode fazer as operações, tá? Então aqui a gente pode somar uma linha com a outra. Desculpa, também aqui a gente tem uma linha, né? E aqui a gente tem uma coluna, certo? E aí se a gente tem uma matriz de m linhas por n colunas, a gente escreve dessa forma aqui, tá? M linha, n coluna, tá? As colunas aqui, então coluna um, coluna 2, 3, 4, linha um, 2, 3. Depende de onde você começa, né? Coluna zero, linha zero, tá? E a gente pode fazer operações aqui. Então a gente sabe que podemos pegar uma equação linear e somar com a outra. Então podemos fazer aqui uma soma. Vamos arrastar um pouquinho para baixo. Então a gente pode pegar essa matriz aqui e somar com a de baixo. Por exemplo, essa soma aqui vai ficar um mais 3 vai dar 4. 2 menos um vai dar um. 1 menos 3 vai dar menos 2. E aí passa aqui uma barrinha, né? 3 menos um, 2. E o resto fica igual, porque a gente sabe que esse novo sistema de equações lineares vão ser equivalentes segundo as propriedades, tá? Que não foram demonstradas, certo? Estão sendo aplicadas aqui, só, tudo bem? Então, se quiser uma demonstração, tem que ir um pouquinho atrás, mas no momento, meu interesse é aprender a aplicar. E às vezes é até mais interessante você aprender primeiro a aplicação e depois ver como demonstra as coisas, né? Como elas funcionam. Até porque, por exemplo, o cálculo, né, funciona dessa forma. Primeiro você aprende a aplicar, né? Você aprende a calcular cálculo, você vai aplicar. E depois você aprende a demonstração na análise real, né? Então fica dessa maneira até bem interessante. E aqui a gente tem um nosso sistema de equações lineares. O interessante é que esse sistema de equações lineares seja triangular, né? Então que aqui seja zero, aqui seja zero e aqui seja zero. E para isso a gente tem que fazer certas operações de maneira inteligente, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, é multiplicar por menos 3 aqui em cima, somar ali que vai zerar esse cara, né? Então podemos fazer aqui, por exemplo, 1, 2, 1, 3. A gente vai multiplicar a primeira linha
por menos 3 e somar com a de baixo, que vai dar zero, certo? Um menos 3 vai dar menos 3 somado com a de baixo vai dar zero. Menos 3 com 2 é menos 6, com menos um menos 7. Menos 3 com menos 3 menos 6. Menos 9 com menos um menos 10. E aqui a gente não mudou. 2 1 4. E o que a gente pode fazer agora também é multiplicar por menos 2 aqui, ó. Vamos pensar um pouco, ó. A gente tem que eliminar esse primeiro aqui, né? E sabe o interessante, talvez, ó, seja multiplicar por 3 aqui em cima, que daí a gente vai eliminar esse 3 aqui, tá? E a gente até reescreve esse cara aqui, né? Porque já não vai ser diferente, tá? Mas são equivalentes, temos que uma solução. Porque a gente vai multiplicar por 3 aqui, aí aqui vai zerar, ó, vai ficar 9 com 2 vai dar 11 aqui, que a gente multiplica por menos 11 aqui, né? Ah, desculpa, mas ele vai ter o 2, tá vendo? Tem que fazer de maneira inteligente isso. Aí fica um pouquinho complexo às vezes. Então tem que pensar bem. Bom, mas aí você vai mexendo aqui nas linhas até encontrar uma maneira, tá? É, E aí, do mais, é isso. A gente pode escalonar. Acho que eu tô usando um termo que ele não ensinou ainda, porque já fica na mente, né? A gente está escalonando. Se a gente chegar no, numa matriz triangular aqui, né? Sei lá, KC aqui. Então a gente pode escalonar, né? A gente resolve pro K aqui, né? Acho o X3 e vai escalonando essas abordagens, né? Aqui tem um X3, a gente vai ter o valor dele. Aí acho X2. E aí escalando aqui fica. Então vai ser um método assim que vai escalonando, né? Vai aumentando. E a gente pode resolver dessa forma aqui, usando uma lista de números, né? Em vez de um sistema de equações. E aí acaba a primeira seção desse capítulo, que é sistema de equações lineares, só para introduzir as matrizes, tá? E aí o resto é exercício.